Hoje nós estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude e eu estou entrevistando uma pessoa incrível que eu admiro muito, sempre admirei. Escrevi um livro com a filha dela também, com a Vitória, que eu nunca vou esquecer, e é uma pessoa muito especial. Eu acho que cada vez mais. Eu aqui em Campinas, cresci ouvindo o Instituto Patrícia Lacombe e eu falava, nossa, quem que é essa Patrícia Lacombe? Tem um instituto com o nome dela. E depois que eu conheci, tão simples, mas que sabe tantas coisas, que eu gostaria de trazer essa mensagem aqui no meu programa para você. E Patrícia, você sabe, eu vou deixar você se apresentar, mas a primeira vez que eu lembro de você é fazendo um treinamento lá no auditório do Instituto Padre Haroldo, logo que a gente inaugurou. Gente, isso foi quando? 2001? 2003. 2003, nós inauguramos em 2002, você foi quase a primeira cliente. E uma simplicidade, um conhecimento incrível. Então eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Bom, eu admiro muito seu trabalho, Sandra, então é um prazer enorme estar aqui hoje, de verdade. Eu já te vi tantas vezes entrevistando as pessoas e era meu sonho estar aqui com você hoje, né? Que delícia! Então, eu, como fisioterapeuta, venho traçando esse caminho, buscando ajudar as pessoas. Nós temos um trabalho que, além do prazer, que esse trabalho traz para nós mesmos, nós conseguimos fazer o bem. Então, cada vez que eu atendo um paciente, que eu melhoro uma pessoa, que eu devolvo qualidade de vida, eu acho que é um pouco a mesma sensação que você tem. Além da gente ter esse prazer, nós conseguimos construir esse mundo melhor que você tanto fala, né? Então, desde treinar, fazer com que esses profissionais que às vezes chegam para a gente saindo da faculdade e adquirem novos conhecimentos, conseguem chegar a um estágio mais avançado da profissão, desde isso até conseguir hoje ter um número de atendimentos tão grande que a gente possa saber o que é melhor para as pessoas e de forma mais rápida, porque quem sofre uma dor crônica, uma dor diária, só a pessoa que passa por isso sabe o quanto isso afeta a vida, os familiares, o trabalho. Então, quanto antes a gente conseguir quebrar esse ciclo vicioso, tirar essa pessoa desse quadro, mais reconfortante é para todos, né? Então, esse é o trabalho que eu levo adiante, sempre querendo atingir o maior número de pessoas e principalmente depois do aplicativo que a gente lançou no ano passado, conseguir levar essa qualidade de trabalho à distância e por um custo muito baixo. Ai, me fala desse aplicativo, porque a base de tudo que a Patrícia faz é a ginástica holística, né? Exato. Patrícia? Explica só um pouquinho pra gente, é a ginástica que você consegue ver o ser humano de forma integral? Isso, o holístico veio da França e quer dizer exatamente isso, o olhar do todo, olhar o ser humano independente da causa da dor. A maior parte das pessoas que opera a coluna, por exemplo, elas têm uma perna desalinhada, um problema de joelho anterior e acabam tendo uma hérnia de disco. Elas operam a coluna, mas a causa não foi tratada. É isso que traz tanto insucesso hoje para as cirurgias. Isso faz com que a medicina tenha evoluído muito para olhar, para ter uma evolução nos aparelhos, no diagnóstico, mas aquele olhar do todo que a gente tinha antigamente, hoje deixa um pouco a desejar e os pacientes ficam muito perdidos porque eles têm queixas em várias regiões do corpo e o corpo da gente está interligado. Sim. Então é esse olhar que eu quero resgatar, o olhar da causa do problema. E a gente traz esse olhar para dentro do nosso trabalho, fazendo com que, independente da queixa que o paciente nos procure, é mais ou menos como um carro. A gente vai fazer um alinhamento e um balanceamento para que aquela máquina funcione com a melhor performance possível. E esse trabalho, ele era muito elitizado, porque eu comecei junto a planos de saúde, a pacientes particulares, e o meu sonho era poder levar esse trabalho a um número maior de pessoas, a ter um custo acessível. E a internet hoje nos permite isso. Então, eu acabei fazendo uma pesquisa em quanto você pagaria para ter acesso a um trabalho de qualidade
e até dentro da sua própria casa. Então nós chegamos num valor de R$ 9,90 por mês. Olha, que interessante. E foi em cima desse valor eu fiz o movimento contrário. Eu comecei a trabalhar a minha equipe e toda essa estrutura para chegar nesse valor. Então nós montamos um software, um aplicativo, que eu já tinha há 10 anos esse software. Nossa. E hoje que as empresas realmente valorizam isso. A forma de multiplicar, porque o que se fazia, como a ginástica laboral, por exemplo, que era uma coisa que todo mundo fazia a mesma coisa e não tinha uma grande efetividade, hoje a gente consegue, com esse aplicativo, fazer um trabalho personalizado. Então você coloca as suas queixas e os exercícios, aquela combinação de exercícios vem para você. Não acredito. Vocês fazem um estudo disso com as queixas? Isso, e toda essa experiência que eu tive trabalhando, em média a gente tinha 30 mil atendimentos mês. Então foi uma expertise que me permitiu fazer essa combinação de movimentos para tratar tudo. Hoje a gente brinca que é do joanete até hoje o que se chama de a doença do futuro, que são os olhos, a cervical, de ficar com a cabeça baixa usando dispositivos móveis, né? Nossa. Telefone. Então, hoje na França tem se estudado isso. A atenção, olhos, o foco e o pescoço, que vai ser a doença do futuro. Gente, ouvindo você falar, parece que você está antecipando esses problemas, né? A gente tem que estar à frente, né? Porque os jovens de hoje ficam horas sentados na escola. Nós brincávamos, eles não, eles continuam sentados. E você vê criança com 3 anos hoje que já aprende esse movimento naturalmente. Então, eu sei lá, eu brinco que eu acho que no futuro o dedão da gente vai nascer diferente, né? De tanto que a gente digita, né? Porque tem que ter a teoria da evolução, tem que fazer alguma mudança, senão todo mundo vai ter tendinite no futuro. Não, e olha, gente, eu estava lendo o livro da Patrícia, né, para essa entrevista, Bioergonomia, a ergonomia do elemento humano. E eu me identifiquei com várias partes aqui do livro, Patrícia, porque eu acho o seguinte, a gente está realmente no momento, por exemplo, eu estou sentindo uma dor e um formigamento nas 2 mãos, que eu fiz todos os exames médicos, eu não tenho nada. Então, com certeza é erro postural, é a forma de você ver o seu corpo. E tem um depoimento aqui que eu achei muito interessante, que ela escreve assim, ó, a ginástica holística entrou para a minha vida de repente, mudando todos os meus conceitos sobre terapia corporal, acrescentando uma visão do ser humano como um todo. Durante uma aula de ginástica holística, além de trabalhar os músculos e articulações, você mergulha dentro de você mesmo, buscando um equilíbrio entre corpo e alma. Eu achei que isso fosse meditação, yoga, não a ginástica holística, mas a ginástica holística ela é completa, né? A base dela é o que a gente chama de tomada de consciência. Então você trabalha um lado, se percebe e trabalha o outro. É a única forma de você equilibrar, igualzinho um carro. Se você tem uma roda torta, no dia a dia você não sente esse lado dominante ou essas diferenças. E essa tomada de consciência são pequenos momentos de meditação. Então, quando você para perceber o seu corpo, você tem várias memórias nele, inclusive dos traumas que você sofre. Quantas e quantas pessoas têm um acidente, passa por uma dor crônica, tem um problema de saúde, isso está impresso aonde? Na nossa pele, no nosso corpo, nas limitações que a gente tem. Então, essa conexão entre corpo e alma, ela é totalmente possível. Inclusive, a minha mestra dizia que você às vezes faz psicanálise, você vai fazer uma terapia e que você, se for esperto, leva tempo até o psicólogo descobrir aonde está, né, o seu fio, né, a sua meada. E quando você trabalha o corpo, isso brota, porque você não sabe aonde isso está impresso. Então, às vezes, você está fazendo um movimento para os olhos ou para a mão e vem aquela lembrança, quantos e quantos pacientes falam, nossa, eu estou me lembrando de momentos da infância, como eu tive pacientes que eram canhotos e os pais não deixavam e eles não sabiam que eram. Então, ao fazer exercícios, eles sentiam formigamento, dor na mão esquerda e nós fomos descobrir, meses depois, que ela era canhota e a mãe
nunca deixou, escondeu isso da família toda. Então é incrível as coisas que você pode perceber através do corpo. Então o livro original do método se chama Da Educação do Corpo ao Equilíbrio do Espírito, que é exatamente através do corpo você entrar no seu psique. Que interessante. E a gente ouvindo a Patrícia falar, é uma fisioterapia completa, você é fisioterapeuta, né? Sou. É uma fisioterapia, um tipo de trabalho completamente diferente, né, Patrícia? E preventivo, né? Hoje eu faço questão de dizer que, assim, quando a gente fala ginástica holística, quando a gente fala do psique, quando a gente fala da meditação, muitas pessoas são preconceituosas e acham que isso não é científico, que isso não pode ser uma base de tratamento. Quando eu cheguei num plano de saúde, chefiado por médicos, liderados por médicos, eles diziam, você vai tratar pessoas com bolinhas, com tubinhos, com saquinhos, né? Isso não é possível. E eu reduzi 94% das cirurgias, num número tão grande de pessoas, que hoje está mais do que comprovado cientificamente que as coisas têm que ser simples, elas são simples. O nosso corpo, ele tem um funcionamento simples. São articulações que, se a gente pensar em alinhar, ele vai funcionar bem. Não tem segredo para isso. A gente vai fazendo tanta adaptação no dia a dia que nós é que fomentamos essa doença, esse desequilíbrio. As dores, elas vêm por empréstimos que a gente vai buscando. Uma perna não está alinhada, pega empréstimo da coluna e assim por diante. Basta a gente pagar as dívidas que tudo dá certo. Então é o treino diário, é o olhar para si mesmo, são as posturas que vão fazer com que a gente consiga envelhecer bem. Gente, que interessante. Olha que delícia conversar com a Patrícia. Passa tão depressa que a gente já acabou o primeiro bloco. Vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Eu estou aqui no programa É Tudo Questão de Atitude com a Patrícia Lacombe, do Instituto Patrícia Lacombe, aqui em Campinas, e é uma profissional sensacional. Eu estou ficando até curiosa com as coisas que ela está contando, porque você falou de envelhecimento, né, Patrícia? Se a gente pagar as contas, alinhar o organismo, e aí a gente fala também de alimentação saudável, de atividade física, de uma espiritualidade também equilibrada, a gente consegue viver melhor e tomar outras atitudes na vida. E eu agora, com 44 anos, eu nunca senti nada, de dor nenhuma. E agora eu tô começando a sentir. Eu falo, gente, fui fazer os exames, não tenho nada. E agora eu tô ouvindo você falar, realmente talvez essa falta de postura, de alinhamento. E você falou do aplicativo. Como que isso funciona? Seria bom, então, para o que eu tô sofrendo agora? Bom, antes eu quero falar um pouquinho do que você me contou que está acontecendo com você. Imagina a coluna que tem 33 vértebras, 33 ossinhos e os discos que são como amortecedores no meio delas. Se a gente achatar 1 milímetro em cada uma, a gente perdeu 3 centímetros, tá? Então, por isso que muita gente, pela má postura, encolhe, achata e aperta a passagem dos nervos que passam por ali. É tão sério isso que a gente ouve falar que esse nervo, ele alimenta o músculo, mas ele alimenta também os órgãos. Então, a pessoa que, por exemplo, perde uma função, fica paraplégico, ela deixa de funcionar as pernas, mas também o intestino, os órgãos sexuais. Imagina que você tem um pensamento no nervo. O seu braço pode adormecer, pode pesar, cansar, mas você pode ter dor de garganta recorrente, sinusites, dor de cabeça, tontura, várias coisas que vêm da cervical. Então, ao você trabalhar esse alongamento da coluna, você também previne uma série de doenças que estão ligadas a esses nervos que saem da nossa medula, da nossa coluna. A ideia do aplicativo é que você possa baixar o aplicativo no seu celular ou no dispositivo que você quiser, fazer a sua avaliação e nela você vai ser guiado, autoguiado, para você poder preencher uma série de perguntas
que vão fazer com que a escolha desses movimentos, é um algoritmo, é uma inteligência que tem por trás, que vai escolher a combinação de movimentos para você se prevenir. Então você tem uma aula preventiva e uma outra aula que seja específica para as suas queixas. Tá. E a cada 9 sessões, 9 aulas, você tem uma reavaliação, que vai ver objetivos diferentes. Se você já melhorou, se você tem uma dor que já curou, se você quer inserir alguma outra coisa. E essas aulas você faz em casa? Essas aulas você faz em casa, você pode fazer em casa, tá, né? É uma ideia de quem não tem tempo ou quem mora longe, não tem acesso a um tratamento. E você vai fazer toda semana aulas diferentes, exatamente como se você estivesse no meu instituto. Entendi. Então as mesmas aulas que a gente dá lá vão para sua casa. Tá. E você tem uma central de fisioterapeutas que te apoia. Se você tiver dúvida, você está online com os fisioterapeutas. Então as empresas têm usado muito isso hoje porque os seus funcionários podem ter um alívio. Então tem dicas, por exemplo, hoje eu acordei com torcicolo, o que eu posso fazer? Uma dica rápida para eu melhorar minha dor no pescoço. Você tem um exercício que leve 1 minuto, desde um tratamento que você faça em meia hora. Tá. Eu usei muito salto alto hoje, eu quero aliviar o peso na minha perna. Então você tem tudo isso, dicas de profissionais, no aplicativo, que te permite uma coisa rápida ou te permite ir a fundo. Eu tenho artrose, eu quero fazer um tratamento, eu tenho fibromialgia, eu tenho hérnia de disco. Então esse trabalho você pode modular conforme a sua necessidade e ter também as dicas dos especialistas que estão lá. Olha, muito interessante. E o teu trabalho sempre foi muito preventivo, né, Patrícia? Sempre, mas era um sonho. Porque quando a gente começa, assim, a medicina no Brasil, ela não é preventiva efetivamente. As pessoas só tratam quando estão realmente necessitadas e já com lesões. Então, eu sempre tive o foco, quando eu entrei nesse plano de saúde, eles disseram, vamos tratar cirurgia de coluna. Aí eu dizia, mas a gente pode também tratar joelho, pé, a forma de andar. Não, Patrícia, isso aí é tranquilo, é a cirurgia de coluna que nos interessa. Falei, mas a pessoa já está lá, por que eu não posso fazer tudo? E eu fui mensurando isso. E foi curioso porque, assim, 5 anos depois, eu cheguei para essa mesma diretora médica que queria só coluna e mostrei, olha, você também economizou consultas de joelho, de quadril. E aí ela falou, vamos fazendo como você está fazendo mesmo que tá bom. Confiou, né, Patrícia? Então hoje eu vejo as empresas muito mais voltadas para a qualidade de vida, investindo em prevenção. Eu acho que o ser humano, ele tem tido essa preocupação com o envelhecer bem, que a gente não via há 5 anos atrás. É mesmo? É. E os jovens, eu brinco que eu tinha nas minhas pesquisas, porque esse aplicativo eu vejo online o que a pessoa está fazendo. Então eu tenho os indicadores. E eu não tinha ninguém na coluna, por exemplo, abaixo de 17, 25 anos. E hoje a gente tem crianças com dor no pescoço, com torcicolo, travadas. E isso é uma preocupação muito grande. Como é que a gente vai envelhecer? E você acha que essa preocupação, até há pouco tempo atrás eu entrevistei uma chefe de cozinha e ela falava sobre a importância dos alimentos crus, né? E no programa ela falou, olha, nunca as pessoas se preocuparam tanto com a alimentação e essa preocupação está fazendo com que elas reflitam sobre os hábitos que têm. Você acha que é a mesma coisa? A gente parece que chegou tanto no final do poço que a gente está pensando mais preventivamente, porque o brasileiro não é de pensar preventivamente, né? Eu acho que esse movimento está começando e hoje se fala tanto da palavra empoderamento, né? Eu acho que a gente já nasceu empoderado. A gente só precisa descobrir isso dentro de nós. E acho que o primeiro passo é você se apropriar de você, da sua saúde. Porque acho que o que faz com que as pessoas não façam esse movimento é achar que o outro tem a responsabilidade da cura sobre você. O fisioterapeuta, na minha visão, ele tem que gerar autonomia. A pessoa não tem que ter dependência de um profissional. Ela tem que ter a ajuda, ele é uma alavanca, ele é uma ferramenta.
para te Depois ensinar, ela vai. mas ela tem que ir sozinha. Só você mesma, é só quando você se apropria que você faz essa mudança, essa virada. E acho que em todos os aspectos, na alimentação, né, no nosso psique, na nossa vida, no nosso trabalho. É a gente que tem que segurar essas rédeas. Sim. Então, eu entendo que essa é a virada desse movimento. E vejo as pessoas, sim, eu vejo jovens interessantes e se interessando, sobre esse tema. Eu, pela primeira vez, resolvi abrir um grupo de pré-adolescentes, adolescentes, essa idade de crescimento. E está sendo muito interessante ver, porque eu sempre trabalhei com adultos e essa preocupação me fez abrir esse grupo. E eu estou vendo esses jovens, como eles estão diferentes, como eles estão, assim, sérios nessa questão, observando o próprio corpo, trazendo isso para os outros, ensinando os pais. Eles ensinam a gente o tempo todo. Você tem filhos em casa, você vê a minha filha, a sua filha, o quanto eles ensinam a gente a ser melhor, né? Realmente, não aceitam o que é errado, né? Eu acho que eles vão ter mais oportunidades. Eu estava falando agora no caminho para cá, como eu demorei para enxergar esse caminho quando eu saí da faculdade e como eles têm a chance, né? Será que eles vão agarrar essa chance? Fica o nosso ponto de interrogação, né? Eu acho que eles vão, viu? Eu acho que eles são muito espertos, sabe, Patrícia? Então, realmente vendo, né? Esses dias a gente falou de filhos, a minha menor deitou na sala e falou assim: o que vocês fizeram com o meio ambiente? Não é possível que a gente passa tanto calor assim, não é normal. Porque você vê que é o que vocês fizeram? Né? Aí ela falou assim: mãe, foi a tua geração, não é possível, olha isso aqui, tá? A gente não consegue ficar com roupa em casa. E a gente não viveu isso, né, Patrícia? A gente brincava muito na rua, não tinha o abafamento que está agora. A gente não usava ar-condicionado nem no carro. Imagina, né? Imagina. Então eu acho que essa consciência está vindo muito forte. Agora, para a gente finalizar o programa, que já está chegando ao final, me fala um pouco dos livros. O que você trouxe de livro? Eu sempre gosto de indicar um livro para o pessoal que está assistindo. Olha, incrivelmente, eu não sou uma pessoa que tem muita aptidão para escrever, mas eu queria deixar um legado dessa metodologia. Então eu acabei assim me forçando um pouco a fazer isso por tão pouca literatura que a gente teve acesso desde a época da guerra. Então a minha mestre não deixou muitas coisas escritas. E eu acabei escrevendo capítulos de vários livros e agora o meu mais novo que eu estou escrevendo é justamente sobre essa ligação do corpo com o psique. Como através do corpo a gente pode atingir os traumas e a mente. E eu trouxe algumas coisas que eu já escrevi. Então, a experiência da ginástica holística pelo mundo, tem vários autores, né? E esse último que também foi escrito por uma colega minha de Londrina, que escreveu sobre esse trabalho da minha mestra, e todas as pessoas que foram formadas por ela deixaram depoimentos aqui. E esse tem artigos de várias pessoas que apresentaram no congresso que eu tive a oportunidade de sediar aqui no Brasil e que trouxeram evidências científicas dessa metodologia. A ginástica holística, ela foi criada, ela começou na França? Ela veio da Alemanha, a doutora Henri Fried, se sediou na França e acabou sendo desenvolvida em Paris. E quando ela faleceu, antes dela falecer, ela deu a formação do método para 3 pessoas. Então, eu sou formadora hoje na América do Sul, a gente tem uma outra formadora na França, em Paris, e a gente tem uma formadora também no Canadá. Então, hoje tem 3 países que podem formar outros profissionais. Que interessante. E a ginástica olímpica, a consciência dela e o quanto ela é aplicada nas pessoas, isso só vem aumentando com o passar dos anos. Sim, porque antes a gente tinha que ir para lá, só tinha esse local para estudar. Então, agora, ainda com a preocupação de disseminar o método de forma cuidadosa, né, para não ter uma banalização dele, nós temos poucos profissionais, mas mesmo assim já temos muitos no Brasil.
E essa metodologia, ela vem crescendo no sentido que esses depoimentos, esses trabalhos científicos vêm dando credibilidade a ela. E eu mesma, levando para todo esse sistema de saúde, acabei disseminando muito o método, né? Então a gente tem hoje 40 mil atendimentos mês, é muita gente sendo tratada por essa metodologia. Cada vez mais, se Deus quiser. Olha o legado da Patrícia Lacombe. Não foi à toa que desde mais nova eu falava, mas quem que tem um instituto com o próprio nome, né? Que bacana, Instituto Padre Haroldo, Patrícia Lacombe, são as pessoas especiais, são os anjos que estão aqui para nos ajudar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, muito interessante, foi uma entrevista incrível e a você que nos assistiu, muito obrigada por estar aqui conosco e eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!